Homero, Ilíada. Canto 3. Depois de todos alinhados juntamente com os chefes, os troianos levantaram um grito como se fossem pássaros. Era como o grito dos grous que ressoa do céu, quando fogem ao inverno e às desmedidas tempestades e com gritos se lançam no voo até as correntes do oceano, para trazerem aos pigmeus o destino e a morte, levando através do ar a hostilidade maléfica. Porém os aqueus avançavam em silêncio, resfolegando força, cada um desejoso de auxiliar o companheiro. Tal como quando o noto derrama nos cumes das montanhas a bruma que aos pastores não agrada, mas que ao ladrão é mais propícia que a noite, pois apenas se consegue ver a distância do arremesso de uma pedra, assim se levantou um turbilhão de pó sob os pés dos que marchavam, e depressa atravessaram a planície. 15 horas quando estavam já perto, aproximando-se uns dos outros, dentre os troianos saiu para o combate o divino Alexandre. Aos ombros trazia uma pele de leopardo, o arco recurvo e a espada. E brandindo 2 lanças de bronze ponta, desafiou todos os melhores guerreiros dos argivos 20 a com ele lutar corpo a corpo em tremendo combate. Dele se apercebeu Menelau de Leto de Ares quando avançava com largos passos à frente da hoste. E tal como o leão faminto que se regozija ao encontrar uma grande carcaça de veado chifrado ou de cabra selvagem, 25 vorazmente a devora, embora contra ele se lancem cães de caça e vigorosos mancebos, assim se regozijou Menelau ao ver Alexandre divino com os olhos, pois pensava vingar-se do malfeitor. E logo do seu carro saltou armado para o chão. 30 Mas quando Alexandre de aspecto divino viu aparecer à frente dos combatentes, sentiu o coração atingido, e logo se imiscuiu no meio do seu povo, receoso da morte. Tal como o homem que nas veredas da montanha avista uma serpente e logo recua sobressaltado com os membros 35 dominados pela tremura, as faces tomadas pela palidez, assim se misturou na multidão de orgulhosos troianos o divino Alexandre, com medo do filho de Atreu. Mas viu Heitor, que o repreendeu com palavras humilhantes. Pares devasso, nobre guerreiro somente na cuidada aparência, desvairado por mulheres e bajulador. Quem dera que não tivesses 40 nunca nascido, ou que tivesses morrido sem teres casado. Isso quereria eu, pois seria muito melhor assim, em vez de seres para todos motivo de censura e desprezo. Na verdade rir-se-ão os aqueus de longos cabelos, ao pensarem que combates na linha de frente porque és belo 45 de corpo, a despeito de te faltar força de espírito e coragem. Foi assim que partiste nas naus preparadas para o alto mar, navegando o mar depois de reunidos os fiéis companheiros, e ao chegares a um povo estrangeiro trouxeste uma mulher bela de terra longínqua, nora de homens lanceiros, como grande 50 flagelo para teu pai, para a cidade e para todo o povo, mas para regozijo dos teus inimigos e para tua vergonha. Não te aguentarias em combate contra Menelau de Leto de Ares. Ficarias a saber de que têmpera é o homem cuja linda mulher possuis. De nada te serviria a lira ou os dons de Afrodite, 55 muito menos os teus penteados e beleza, estatelado no pó. Mas os troianos são mesmo uns covardes. Se assim não fosse, terias sido já apedrejado por causa do mal que praticaste a ele, deu resposta a Alexandre de aspecto divino. Heitor, visto que me censuras com razão, e não para lá da razão, 60 sempre inflexível é o teu coração como um machado que, desferido através de uma prancha pelo homem conhecedor da arte de construir naus, aumenta o ímpeto de quem golpeia. Assim inflexível é o espírito que tens no peito, não me lances à cara os dons amáveis da dourada Afrodite. 65 Não se devem rejeitar os dons gloriosos dos deuses, que eles próprios outorgam e que nenhum homem alcançaria por sua vontade. Mas se queres que eu te combata, manda sentar os demais troianos e todos os aqueus. Coloca-me no meio, assim como a Menelau de Leto de Ares, 70 para combatermos por Helena e por tudo que lhe pertence. E aquele dos dois que vencer e mostrar ser o melhor, que esse leve para casa todas as riquezas e a mulher. Pela vossa parte, tendo jurado amizade com leais sacrifícios, habitai Troia de férteis sulcos, e que eles regressem a Argos 75 apacentadora de cavalos e a Acaia de belas mulheres. Assim falou. E Heitor sentiu grande alegria ao ouvir as palavras. Foi para o meio e conteve as falanges dos troianos, segurando a lança a meio.
e todos acabaram por se sentar. Porém contra ele apontavam os arcos os aqueus de longos cabelos, 80 com intenção de o atingir com setas ou pelo lançamento de pedras. Mas entre eles gritou alto Agamemnon, Senhor dos homens, refreai-vos, ó argivos. Não dispareis, ó mancebos dos aqueus. Pois parece querer dizer uma palavra. Heitor do elmo faiscante assim falou, e eles abstiveram-se da luta, calando-se 85 imediatamente. Então Heitor falou a ambas as partes: ouvi de mim, troianos e aqueus de belas Quêmides, a palavra de Alexandre, por causa de quem surgiu o conflito. Pois ele pede aos demais troianos e a todos os aqueus que deponham as armas na terra provedora de dons, 90 colocando-se ele no meio, assim como Menelau dileto de Ares, para combaterem por Helena e por tudo o que lhe pertence. E aquele dos dois que vencer e mostrar ser o melhor, que esse leve para casa todas as riquezas e a mulher. Pela nossa parte, juraremos amizade com leais sacrifícios. 95 assim falou, e todos permaneceram em silêncio. Entre eles falou então Menelau, excelente em auxílio: ouvi-me agora vos também a mim. Sobreveio uma dor grande ao meu coração. Entendo que devem separar-se, já argivos e troianos, pois já padecestes muitas desgraças sem devido ao meu conflito e ao início que lhe deu Alexandre. Que morra aquele dos dois, para quem foi já preparada a morte e o destino. Vós outros, separai-vos rapidamente. Trazei 2 carneiros, um branco e um negro, para a terra e para o sol, e para Zeus traremos outro. 105 Ide buscar a força de Príamo, para que ele próprio faça os juramentos, visto que seus filhos são arrogantes e perjuros, que ninguém contrarie pela força os juramentos de Zeus. Sempre inconstantes são os espíritos dos jovens, mas quando participa um ancião, ele olha bem para trás 110 e para frente, para que tudo corra bem a ambas as partes. Assim falou. E regozijaram-se aqueus e troianos, esperançosos de descansarem da guerra dolorosa. Pararam os carros de cavalos nas linhas de combate e desceram, despindo as armas, que colocaram no chão, 115 umas junto às outras, pois havia pouco espaço de permeio. Heitor mandou para a cidadela 2 arautos, para trazerem depressa os carneiros e para chamarem Príamo. E a Taltíbio deu ordem o poderoso Agamemnon que fosse até as côncavas naus, para trazer um carneiro, 120 e ele não desobedeceu ao divino Agamemnon. Porém Íris chegou como mensageira junto de Helena de alvos braços, assemelhando-se à cunhada, esposa do filho de Antenor, aquela a quem desposara o poderoso Helicaon, filho de Antenor, Laódice, a mais destacada na beleza das filhas de Príamo. 125 encontrou-a no palácio, tecendo uma grande tapeçaria de dobra dupla, purpúrea, na qual ela bordava muitas contendas de troianos domadores de cavalos e de aqueus vestidos de bronze, contendas que por causa dela tinham sofrido as mãos de Ares. Postando-se junto dela, assim lhe disse Íris de pés velozes: 130 Chega aqui, querida noiva, para observares as façanhas espantosas de troianos domadores de cavalos e de aqueus vestidos de bronze. Os mesmos que antes traziam uns contra os outros na planície a guerra de muitas lágrimas, voltados para a peleja mortífera, estão agora em silêncio, tendo parado a batalha. Estão recostados 135 contra os escudos, e junto deles estão as lanças espetadas no chão. Mas Alexandre e Menelau, dileto de Ares, irão combater com suas longas lanças pela posse da tua pessoa. Daquele que vencer serás chamada esposa amada. Assim falando, a deusa lançou-lhe no coração a doce saudade 140 do primeiro marido, da sua cidade e dos seus progenitores. E logo se cobriu Helena com véus brilhantes, precipitando-se para fora do quarto com lágrimas nos olhos, não sozinha, pois 2 criadas com ela seguiam, Etra, filha de Piteu, e Clímene com olhos de plácida toura. 145 chegaram rapidamente às portas esqueias. Aqueles que de roda de Príamo e Pantoitimetas e Lampo e Plício e Quetalon, Vergonte de Ares, Ocalegon e Antenor, ambos prudentes, todos estes se sentavam como anciãos junto às portas esqueias. 150 devido à idade tinham desistido da guerra. Como oradores, porém, eram excelentes, semelhantes às cigarras que no bosque pousam numa árvore e lançam suas vozes delicadas como lírios. Deste modo pois se sentavam na muralha os regentes dos troianos.
Assim que viram Helena avançando em direção à muralha, 155 sussurraram uns aos outros palavras aladas. Não é ignomínia que troianos e aqueus de belas Quinêmides sofram durante tanto tempo dores por causa de uma mulher destas. Maravilhosamente se assemelha ela às deusas imortais. Mas apesar de ela ser quem é, que regresse nas naus. 160 que aqui não fique como flagelo para nós e nossos filhos, assim falaram. Mas Príamo com sua voz chamou Helena. Chega aqui, querida filha, e senta-te ao meu lado, para veres o teu primeiro marido, teus parentes e teu povo, pois no meu entender não tens culpa, mas tem os deuses, 165, que lançaram contra mim uma guerra cheia de lágrimas dos aqueus, e para me dizeres quem é este homem guerreiro, ele que é um aqueu tão alto e tão forte. Na verdade outros haverá uma cabeça mais altos, mas nunca com os olhos vi homem mais belo, 170 nem de aspecto tão nobre. Pois parece um rei. A ele respondeu Helena, divina entre as mulheres. Venerando és tu para mim, querido sogro, e terrível. Quem me dera ter tido prazer da morte malévola, antes de para cá vir com o teu filho, deixando Tálamo, 175 os parentes, a minha filha amada e a agradável companhia das que tinham a minha idade. Mas isso não pôde acontecer. E é por isso que o choro me faz definhar. Mas responder-te-ei aquilo que me perguntas. Este é o Atrida, Agamenon de vasto poder, que é um rei excelente e um forte lanceiro. 180 era cunhado da cadela que sou. Se é que foi mesmo assim falou. E o ancião, maravilhado, disse estas palavras. O venturoso Atrida, filho do destino, abençoado dos deuses. Muitos são os mancebos dos aqueus que tu reges. Uma vez viajei até a Frígia cheia de vinhas, 185, onde vi muitos frígios, donos de cavalos rutilantes, o povo de Otreu e de Migdon, semelhante aos deuses, acampados ao longo das ribeiras do Sangário. Como aliado me posicionei entre eles naquele dia em que chegaram as Amazonas, iguais dos homens. 190 mas nem eles eram tantos como os aqueus de olhos brilhantes. Em segundo lugar o ancião viu Ulisses e perguntou. E este aqui, querida filha, diz-me tu quem é? É mais baixo por uma cabeça que o Atrida Agamemnon, mas é mais largo de ombros e de peito quando se olha para ele. 195 As armas dele estão depostas na terra provedora de dons. Parece um carneiro no meio das linhas de combate. Assemelho a um carneiro lanzudo movendo-se no meio de um grande rebanho de ovelhas brancas. A ele deu resposta a Helena, filha de Zeus. 200 Este é o filho de Laertes, Ulisses de Milhardes, que foi criado na terra de Ítaca, áspera embora seja, conhecedor de toda a espécie de dolos e planos ardilosos. A ela deu resposta o prudente Antenor. Proferiste, ó mulher, uma palavra verdadeira. 205 Uma vez aqui veio o divino Ulisses, numa embaixada por causa de ti com Menelau, dileto de Ares. Recebi-os com hospitalidade e estimei-os no palácio, pelo que conhecia sua natureza e os seus planos ardilosos. Quando se imiscuíram entre os troianos reunidos, 210 em pé sobressaía Menelau com seus largos ombros. Mas estando ambos sentados era Ulisses o mais nobre. Porém quando perante todos teceram palavras e planos, na verdade Menelau falava com eloquência, com poucas palavras, mas muito claras, visto que não era prolixo. 215 nem falava sem nexo, embora fosse mais novo. Mas quando se levantava Ulisses de Milhardes, ficava em pé com os olhos pregados no chão, sem mover o cetro para trás ou para frente, mas segurava-o, icto, como quem nada compreendia. 220 dirias que era um palerma, alguém sem inteligência. Mas quando do peito emitia a sua voz poderosa, suas palavras como flocos de neve em dia de inverno, então outro mortal não havia que rivalizasse com Ulisses. E já não nos espantávamos com o aspecto de Ulisses. 225 Em terceiro lugar o ancião avistou Ájax e perguntou. Quem é este outro homem aqueu, alto e forte, que pela cabeça e largos ombros sobressai entre os argivos? A ele deu resposta a Helena de longos vestidos, a mulher divina. Este é o enorme Ájax, baluarte dos aqueus. 230 E daquele lado está Idomeneu como um deus entre os cretenses, e em torno dele estão reunidos os comandantes dos cretenses. Muitas vezes o recebeu Menelau, dileto de Ares, em nossa casa, quando lá ia vindo de Creta.
Mas agora vejo todos os outros aqueus de olhos brilhantes, 235 que eu seria bem capaz de reconhecer e nomear. Só não consigo ver 2 condutores de hostes, Castor domador de cavalos e o pugilista Polideuces, meus irmãos, que minha mãe deu à luz. Ou não seguiram para cá, da agradável Lacedemônia, 240, ou embora tenham vindo nas naus preparadas para o alto mar, não querem agora participar neste combate de homens, por recearem os vergonhosos insultos a meu respeito. Assim falou. Mas eles estavam enterrados no solo da vida, lá longe na Lacedemônia, na sua amada terra pátria. 245 Entretanto arautos conduziam pela cidade os leais sacrifícios. 2 carneiros e vinho que alegra o coração, fruto da terra, num odre de cabra. Transportou a cratera reluzente, o arauto Idel, assim como taças de ouro. Postando-se junto ao ancião, assim o incitou. 250 Levanta-te, ó filho de Laomedonte. Chamam-te os melhores dos troianos domadores de cavalos e aqueus vestidos de bronze para desceres até a planície, para ajudar desleais sacrifícios. Mas Alexandre e Menelau, dileto de Ares, irão combater com suas longas lanças pela posse da mulher. 255 Que siga quem vencer tanto a mulher como as riquezas. Pela nossa parte, tendo jurado amizade com leais sacrifícios, habitemos Troia de férteis sulcos, e que eles regressem a Argos apacentadora de cavalos e a Acaia de belas mulheres. Assim falou. Estremeceu o ancião e ordenou aos companheiros 260 que atrilassem os cavalos. Eles obedeceram rapidamente. Então subiu Príamo para o carro e segurou as rédeas. Junto dele montou Antenor para o carro lindíssimo e através das portas esqueias para a planície conduziram os céleres cavalos. Quando chegaram junto dos troianos e dos aqueus, 265 desceram do carro para a terra provedora de dons e dirigiram-se para o meio dos troianos e dos aqueus. Logo se levantaram Agamemnon, senhor dos homens, e Ulisses de mil ardis. Os ilustres arautos reuniram os leais sacrifícios dos deuses e numa cratera misturaram 270 vinho, vertendo depois água sobre as mãos dos reis. Com suas mãos tirou a trida adaga que sempre pendia junto à longa bainha da sua espada e cortou pelos das cabeças dos carneiros. E logo os arautos os distribuíram aos melhores dos troianos e aqueus. 275 No meio deles elevou a trida às mãos e assim rezou. Zeus Pai que reges do Ida, gloriosíssimo, máximo. E tu, ó Sol, que tudo vês e tudo ouves. E vós, ó rios, e tu, terra. E vos que nos infernos vos vingais dos homens mortos, que com perjúrio juraram. 280 Sede-vos testemunhas, vigiai os leais sacrifícios. Na eventualidade de Alexandre matar Menelau, que fique ele com Helena e com todas as riquezas. E nós regressaremos nas naus preparadas para o alto mar. Mas na eventualidade de o loiro Menelau matar Alexandre, 285 que os troianos devolvam Helena e todas as riquezas, e em desagravo paguem aos argivos a retribuição devida, de tal ordem que a recordem homens ainda por nascer. No entanto, se Príamo e os filhos de Príamo não quiserem pagar a retribuição, depois de ter morrido Alexandre, 290, então continuarei a combater por causa da recompensa, aqui permanecendo, até que chegue ao fim da guerra. Assim disse. E degolou os carneiros com bronze impiedoso. Depô-los depois no chão arfantes e privados de sopro vital, pois o bronze lhes tirara a força. 295 Verteram vinho da cratera para as taças, e rezaram aos deuses que são para sempre. E assim diziam dos aqueus ou troianos: gloriosíssimo Zeus máximo, e vós, outros deuses imortais. A quem primeiro invalidar esses juramentos, que deste modo 300 se lhe entornem por terra os miolos como a este vinho, deles e dos filhos, e que as mulheres sejam subjugadas por outros. Assim diziam, mas não lhes outorgaria cumprimento o Crônida. Entre eles falou então Príamo, filho de Dárdano: ouvi-me, troianos e aqueus de belas Quinêmides. 305 Eu próprio regressarei agora para a ilha ventosa, uma vez que não aguentaria ver com os olhos meu filho amado a combater contra Menelau, dileto de Ares. Isto sabes já Zeus e os outros deuses imortais. A qual dos dois está destinado o termo da morte? 310 Assim falou.
E o homem divino pôs no carro os carneiros e subiu ele próprio, puxando para trás as rédeas. Junto dele montou Antenor para o carro lindíssimo. E arrepiando o caminho, voltaram para Ilion. Porém Heitor, filho de Príamo, e o divino Ulisses 315 demarcaram primeiro um recinto, e em seguida agitaram as sortes no casco trabalhado com bronze, para se saber quem dos dois lançaria primeiro a bronze lança. E as hostes rezavam, elevando as mãos aos deuses. E assim diziam dos aqueus ou troianos: 320 Zeus Pai, que reges do Ida, gloriosíssimo, máximo. Aquele que trouxe tais trabalhos a ambos os povos faz tu que entre para a mansão de Hades. E que fiquemos pela nossa parte com a amizade e os leais juramentos, assim falavam. Mas no casco pegou Heitor do elmo faiscante, 325 olhando para trás. E de imediato saltou para fora a sorte de pares. Todos se sentaram alinhados, cada um onde tinha seus cavalos de altas patas e as armas embutidas. Então sobre os seus ombros vestiu as belas armas o divino Alexandre, esposo de Helena das belas tranças. 330 primeiro protegeu as pernas com as belas cnêmides, adornadas de prata na parte ajustada ao tornozelo. Em segundo lugar protegeu o peito com a couraça que pertencia ao irmão, Licaon. Com ela se vestiu. Aos ombros pôs uma espada de bronze com adereços 335 prateados. Em seguida o escudo, possante e resistente. Na altiva cabeça colocou um elmo bem trabalhado, com penacho de cavalo. E terrível era o seu movimento. Agarrou depois a forte lança, bem ajustada à sua mão. E de igual modo vestiu as armas o belicoso Menelau. 340 depois que se armaram, cada um do seu lado da hoste, avançaram para o meio dos troianos e dos aqueus, lançando olhares temíveis. E o espanto dominou, troianos domadores de cavalos e aqueus de belas quinêmides. Ambos se colocaram perto um do outro no local demarcado, 345, brandindo as lanças em fúria recíproca, um contra o outro. Foi Alexandre quem primeiro atirou a lança de longa sombra, e atingiu o Atrida no escudo, bem equilibrado nos lados. Contudo o bronze não o atravessou, virou-se a ponta dentro do escudo possante. Em seguida com seu bronze se atirou 350 contra ele o Atrida Menelau, com uma prece a Zeus Pai. Zeus soberano, concede que me vingue de quem errou primeiro, o divino Alexandre, e subjuga-o às minhas mãos, para que de futuro estremeça quem dos homens vindouros pense causar danos ao anfitrião que o recebeu com amizade. 355 assim falou, e tendo apontando a lança de longa sombra atirou-a, atingindo o Priâmida no escudo bem equilibrado. Através do escudo fulgente penetrou a lança potente e através do colete bem trabalhado penetrou. E junto ao flanco a lança rasgou a túnica, 360 mas ele desviou-se, evitando assim a negra morte. Porém o Atrida tirou da bainha a espada prateada e desferiu de cima um golpe na saliência do elmo. Mas despedaçou-se sua espada em 3 e em 4, caindo-lhe da mão. Gemeu o Atrida, olhando para o vasto céu. 365 Zeus Pai, nenhum deus é mais destrutivo que tu. Pois pensara eu vingar-me da devassidão de Alexandre, mas agora tenho nas mãos a espada partida e em vão atirei a lança, uma vez que não o atingiu. Assim dizendo, atirou-se a ele com um salto e agarrou-o pelo elmo com sua farta crista de penachos de cavalo. 370 e girando com ele em volta o arrastou em direção aos aqueus, enquanto Paris sufocava por causa da fivela bem bordada debaixo do macio pescoço, justa, para que o elmo não caísse. E agora o teria arrastado Menelau com glória indizível, se Arguta não tivesse se apercebido Afrodite, filha de Zeus, 375, que partiu a meio a fivela, feita da pele de um boi morto. E o elmo vazio foi levado pela mão firme de Menelau, que o herói atirou para o meio dos aqueus de belas quinêmides, depois de o fazer girar. Receberam os fiéis companheiros. Mas ele deu novo salto, desejoso de proceder à matança. 380 com a sua lança de bronze. Mas Afrodite arrebatou o Paris, facilmente, como é próprio de uma deusa, ocultando-o com nevoeiro opaco, e deitou-o no perfumado leito nupcial. Em seguida foi ela própria chamar Helena, que encontrou na alta muralha, no meio de uma multidão de troianas.
385 Com a mão lhe tocou a deusa no vestido perfumado, assemelhando-se a uma anciã muito idosa, cardadora de lã, que já antes quando vivia na Lacedemônia lhe cardava a bela lã e a quem Helena especialmente estimava. Assemelhando-se a ela lhe falou a divina Afrodite. 390 Chega aqui. É Alexandre que te manda regressar para casa. Pois ele está no tálamo, reclinado na cama embutida, resplandecente na sua beleza e belas roupas. Não dirias que ali foi ter depois de combater o inimigo, mas a caminho de uma dança, ou que ali se sentou tendo parado de dançar. 395 Assim falou, agitando o coração no peito de Helena. E quando esta viu o lindíssimo pescoço da deusa, o peito suscitador de desejo e os olhos brilhantes, espantou-se e assim lhe falou, tratando-a pelo nome: Deusa surpreendente. Por que deste modo queres me enganar? 400 Na verdade me levarás para mais longe, para uma das cidades bem habitadas da Frígia ou da agradável Miônia, se também lá existir algum homem mortal que te é caro, visto que Menelau venceu o divino Alexandre e agora intenta levar para casa a mulher detestável que eu sou. 405 Por isso agora aqui vieste como urdidora de enganos. Vai tu sentar-te ao lado dele, abjura os caminhos dos deuses e que não te levem mais teus pés ao Olimpo. Em vez disso estima-o sempre e olha por ele, até que ele te faça sua mulher, ou até sua escrava. 410 Mas eu para lá não irei, seria coisa desavergonhada, tratar do leito aquele homem. No futuro as troianas, todas me censurariam. Tenho no peito dores desmedidas. Encolerizada lhe respondeu a divina Afrodite: Não me enfureças, desgraçada. Para que eu não te 415 abandone e deteste do modo como agora maravilhosamente te amo, e para que eu não invente detestáveis inimizades entre troianos e dánaos, então morrerias de morte maligna. Assim falou, e amedrontou-se Helena, filha de Zeus. Caminhou em silêncio, cobrindo-se com um véu brilhante 420 e reluzente, passando despercebida a todas as troianas, pois era a deusa que ia à frente, indicando o caminho. Quando elas chegaram ao lindíssimo palácio de Alexandre, as servas voltaram-se depressa para os seus lavores, mas para o alto tálamo seguiu a divina entre as mulheres. Para ela colocou um assento a Afrodite, deusa dos sorrisos. 425 Em frente de Alexandre, fora a própria deusa a buscá-lo. Aí se sentou Helena, filha de Zeus detentor da égide, desviando os olhos. E assim disse ao marido: Voltaste da guerra. Quem me dera que lá tivesses morrido, vencido por homem mais forte, como é o meu primeiro marido. 430 Na verdade te vangloriaste no passado de seres melhor que Menelau, dileto de Ares, pela força das mãos e da lança. Vai lá agora desafiar Menelau, dileto de Ares, para de novo combater contigo, corpo a corpo. Mas eu própria te mando desistir. Contra o loiro Menelau não combatas. 435 Um combate corpo a corpo, nem queiras contra ele lutar insensatamente, para que não sejas vencido pela lança dele. A ela respondeu Paris com estas palavras: Mulher, não fales ao meu coração com duros insultos. Hoje venceu Menelau com a ajuda de Atena, mas outra vez 440 serei eu a vencê-lo. Também tenho deuses que me ajudam. Mas vamos agora para a cama e voltemo-nos para o amor. Nunca desta maneira o desejo me envolveu o coração, nem quando primeiro te raptei da agradável Lacedemônia e naveguei nas naus preparadas para o alto mar. 445 Unindo-me a ti em leito de amor numa ilha rochosa, da maneira como agora te amo e me domina o doce desejo. Assim falou e foi para a cama, e atrás dele seguiu a mulher. Enquanto eles estavam deitados na cama encordoada, ou Atrida por seu lado dava passadas como um animal selvagem. 450 Para ver se em algum lado descortinava Alexandre de aspecto divino. Mas entre os famosos troianos e seus aliados, ninguém pôde mostrar a Alexandre a Menelau, dileto de Ares. E não era por amizade que o teriam escondido, se o tivessem encontrado, pois para todos eles era ele mais odioso do que a negra morte. 455 Entre eles disse então Agamemnon: Senhor dos homens, ouvi-me, ó troianos e dardâneos e vossos aliados. A vitória coube sem dúvida a Menelau, dileto de Ares.
entregai a Argiva a Helena e todas as suas riquezas, e pagai em desagravo a retribuição que parecer certa. 460 De tal ordem que a recordem homens ainda por nascer, assim falou Atrida. E os outros aqueus assentiram.